Eu acompanhei isso de perto, porque eu tive uma festa no Panamá, ali na Cidade Baixa, né? O estúdio do Mu, da galera e tal. E aquela festa deboche que, basicamente, toda semana tocavam bandas novas. Eu vi todas as bandas. Eu vi Ovo Frito, eu vi Transmissão Beta, que pra mim é a maior banda de Porto Alegre, da Ana Plá e da John. Eu amo eles, eu, inclusive vou produzir eles. É um segredo aí, mas eu tô contando. Produzir uma música com eles. Eu vi Isótopos, que pra mim é a maior banda do país, não só de Porto Alegre, que é uma banda incrível. É uma banda que eu vejo... Não estou dizendo que sejam influenciados pelo que eu fiz, mas eles vêm do mesmo veio, entendeu? Somos ETs do mesmo planeta. Só agregando, a gente está vivendo uma espécie de Rock Grande do Sul 4.0, cara. Porque um monte de banda é isso e tem várias outras, cara. Claro. Tá uma onda de música nova muito efervescente. Metanoia. Metanoia é maravilhosa. Chuva Doce também lançou um disco novo legal pra caramba. E são bandas... Templo de Sofia, já ouviu? É maravilhoso. Cara, tem muitas bandas, a gente pode ficar... Sim, quem não conhece, por exemplo, também Ovo Frito, ainda precisa conhecer. E outra, várias bandas com mulheres maravilhosas, tocando instrumentos, cantando, todo mundo junto, sem muito assim, isso é banda de mulher, isso é banda de homem, tá todo mundo junto, entendeu? Essa galera se respeita, se curte. Então, assim, é um movimento e um momento maravilhoso pra nossa música. E, ao mesmo tempo, pra mim, é um momento onde eu finalmente entendo que, sim, eu sou parte do rock gaúcho, tá ligado? Porque eu sempre dizia, né, rock gaúcho não existe, não sei o que, por vários motivos. Um ranço, porque o Le Fala sempre foi uma banda esquisita pra Porto Alegre, e a gente nunca se considerou, ou foi considerado, rock gaúcho. Porque a gente era amigo de todo mundo, TNT, Charles, Ney, todo mundo, né, Cascaveletes, essa porra toda. Mas a gente fazia um som muito diferente, era uma coisa pós-punk, era uma coisa mais groove e tal, e o rock gaúcho sempre foi uma coisa mais sessentista, setentista, aquela coisa rock clássico, que eu amo, né? Eu venho daí também. Mas a gente tinha um pouco essa coisa, assim, né? Aquela iconoclastia, um negócio de bater de frente e tal. Mas sim, a gente faz parte, e a gente ajudou a construir isso. E a gente construiu em terrenos diferentes, edifícios diferentes, mas faz parte dessa cultura. E aí essa minha volta, né? Primeiro com The Fala, sei lá quanto ponto zero, né? 60.0, e aí agora como Educar, né? Solo, eu percebi e assumi esse meu lugar no rock gaúcho, e é muito bom, é legal fazer parte disso, é legal assumir e saber que tu faz parte disso. E assim, eu sempre fui amigo de todo mundo, eu sou recebido de braços abertos por todos e também curto todo mundo. Tô sempre por aí na estrada com o Jax, com o Malenotti, com o Quindim, com todas as gerações, tá ligado? Tu teve agora, semana passada, o nosso amigo Carlos esteve presente, né, Carlão? Junto com o Soprendense, cara. Isso. Pô, maravilhoso, cara. O meu corpo tava, a minha cabeça não. Mas aí, tipo, aliás, aquele vídeo lá eu tava com a guitarra desligada, né? By the way, fumando cigarro no palco, tipo. Mas é estilo, cara. Não, é que. É isso. Não, e eu nunca tinha ido no Sgt. Pepper, né? Mas o Coninho é um baita também, é uma banda muito legal. Essa noite. Ele é parceiro, né? Inclusive do programa. Essa noite foi incrível também. Juntou, o Oli Júnior também, um cara. Um demônio, assim. A banda tá muito boa também, só que tem que sempre curtir. Cara, tu falou da carreira solo. Interessante a gente destacar que tem um trabalho muito legal pra gente agregar aqui no nosso papo de bar. Esse disco aqui, cara. Cara, não é porque tu tá presente aqui não, cara. Mas é um disco muito desconcertante pro lado hip hop, pro soul, R&B. Isso eu sinto muito, cara, De La Soul, o África Bancata. Cara, tu passeou ritmicamente muito legal aqui nesse disco, né, velho? O que acontece é que, assim, quando a gente tu falou aquele dia, acho que eu te mandei mensagem, tu nem tem CD, né? Tu brinca, não. Né? Não? Eu nunca guardei nada, sempre foi tudo totalmente displicente. Tipo assim, eu tive uma carreira mudando, mas não mudando muito. Sim. Tive uma carreira longa no exterior. Primeiro como um cara do funk, né? Com a Popozuda e não sei o quê. Depois virei DJ de música eletrônica, house, techno, essas coisas todas. Uns 6 anos eu toquei na Europa, Estados Unidos, Austrália. E foi por causa do disco Miami Rock 2000, que tem um cara que é o Daniel Hexman, que é um DJ alemão, que tem um selo chamado Man Recordings, que é fissurado pro funk brasileiro. Ele viajava pro Rio, comprava os CDs piratas, aí descobria quem eram os artistas, ia atrás. Caralho, o que é isso? E aí, assim, através do Hermano Viana, que é o irmão do Herbert Viana, que é um cara que fez um livro, assim, há muito tempo atrás, quando ninguém sabia direito que era funk, ele fez um livro sobre o funk carioca. E ele conhece o Flu, né? E eu tava trabalhando na produtora do Flu, que era Def. Então, na verdade, comprei esse CD e o cara recortou e botou aqui. Pois é, incrível isso que eu tava vendo.
E aí o Flu me falou, ó, tem uns alemães que querem falar contigo pra lançar a Popozuda. Eu tô falando isso, esse preâmbulo ou pós-âmbulo, porque é o seguinte, os caras queriam lançar e eu não tinha mais a master do disco. Eu perdi a master do disco. Aí eu falei, cara, é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, eu refaço algumas músicas do disco e faço umas novas. E aí a gente lançou o meu disco Frenético, que saiu em 2005, que me levou pra Europa, toda essa coisa e tal. E é isso, né? Tipo, eu não tenho nada guardado. Minha mãe tem um monte de coisa guardada, isso que é legal. Massa. Ainda bem alguém da família. Alguém guarda. Mas aí esse disco é um disco que, assim, em 93, quando a gente foi tocar no Hollywood Rock, né? O The Fall tocou no Hollywood Rock, foi o primeiro grande festival, assim, com bandas que estavam bombando na época. Chili Peppers, L7, Nirvana, Alice in Chains. Foi incrível esse festival, né? A gente conviveu com toda essa galera também, né? Ano passado fez 30 anos, cara. Foi Pois é. Só histórico, né? E aí eu disse assim, cara, nós temos que ir pra São Paulo, né? Aquela coisa longe demais das capitais, do Gessinger, aquela porra toda. Eu ainda acho que é um pouco assim, pra te falar a verdade, mesmo com a internet. A presença física não tem como... Como é que tá os anos 90 em Porto Alegre? Uma breve recordação na cena que tava fraca? Não, nos anos 90 era incrível. Era assim, era totalmente underground, mas era bombado, né? Só que, né, o que acontece? As bandas daqui também sempre tiveram uma cena muito forte. É que nem o funk no início na Europa. Os MCs diziam, bah, pra que eu vou sair do Rio? Eu faço 5 shows cada fim de semana, ganho uma fortuna. Aqui falam a minha língua. Eles falaram, é isso, sabe, assim, zoeira. E era difícil levar eles, né? Na época que eu comecei aí, eu conhecia vários deles e dizia, pô, galera, você tem que vir, aqui tá bombando e pá e tal. Depois acabou rolando, né? Sim. Mas aí é isso. Aí a gente sempre falou assim, falar, cara, a gente tem que ir pra São Paulo, a gente tem que ir pra São Paulo, tal, aquela coisa. É um clichê, mas era uma realidade muito forte na época. Como eu te disse, ainda acho que é um pouco. Aí tá, quando eu fui pro Hollywood Rock 93 com a banda, eu falei, tá, eu vou ficar aqui, eu toco as coisas daqui, eles não quiseram ir. Só que aí foi se afastando. Eles acabaram fazendo o disco D.Fala, aquele com PH, com Tonho Croco, que é maravilhoso, né? Teve o D.Fala já sem eu, né, galera? Tem isso, né? Aliás, uma vez que a gente fez um show da Popozuda no acidente, na época da Popozuda, depois do show uma guria disse assim, agora tá muito melhor o show, ninguém aguenta o show com aquele Educar. Eu falei, realmente, ele é muito mal. Mas, enfim, aí eu fiquei em São Paulo, aí eu comecei a trabalhar com publicidade com o Dudu Marotti, que é um baita de um gênio. Foi um cara que... do Jota Quest, Skank, da porra toda. Só que, Marcelo Dudu, tudo assim o cara já produziu, Pato Fu, Marisa Monte, todo mundo pensava que o cara já produziu. Só que acontece que nessa época eu comecei a trabalhar com ele tinha um estúdio que ele montou, que foi o primeiro estúdio de música eletrônica mesmo, assim, sabe? Ele foi do Keith and the Bull Robin, né? Foi uma das primeiras bandas eletrônicas, grupos eletrônicos de São Paulo e tal. Ferviam bastante lá na cena. E ele construiu esse estúdio e ele trabalhava com trilhas, jingle, propaganda, um monte de coisa. Só que ele foi o primeiro cara a utilizar samplers, loopings, essas coisas todas, que era a minha área. Eu já estava ligado nisso há muitos anos, né? Desde o Kings of Bullshit, né? Que foi um disco que eu coproduzi, que já era com computador. Na época era um Amiga, Atari, sei lá o que era, uma coisa super antiga. E quando eu conheci ele era de uma banda chamada Tarsila, que eu conhecia também, já dos anos 80. E ele falou, tô com estúdio, não sei o quê, comecei a trabalhar com ele. Aí comecei a me embrenhar pelo lance da música eletrônica. Eu fazia jingle, fazia locução, fazia letra de música, fazia tudo, trabalhava direto com ele. E aí nisso eu comecei a juntar dinheiro também com esses trabalhos e tal. Eu comprei meu primeiro sampler, que era um Emax. Emax é o que foi usado no primeiro disco de Fala, que foi a primeira vez que usaram um sampler, né, em um disco, né? Era um Ensonic, que era um teclado gigantesco, um floppy disk ainda, né, que eram os discos onde armazenavam informação. E era um equipamento que as bandas de country usavam nos States. Eu descobri isso pelo seguinte, eu produzi o Câmbio Negro, que é uma banda visceral do rap lá de Brasília e tal. Eles fizeram o primeiro disco de banda no hip hop. Metal, assim, todo mundo tocando pra caramba e tal. Até o Alf do Rumba era do baixista e tal. E, os caras queriam matar eles, né? Pavilhão também produzi MRN, produzi o Pivete. Quando eu morei nos anos 90, produzi todo mundo do rap lá. E aí, assim, eu fiz esse disco, né? E quem participou desse disco foi o TC Islam, que é filho do Africa Islam, eu acho que era da galera do Bambata lá, né? Do Soul Sonic Force, aquela coisa toda do início do hip hop nos anos 70 no Bronx, né? E aí, esse cara veio, ele era um gurizão e tal, não sei o que, participou do disco. Aí ele ficou olhando assim, cara, tu produziu essas músicas nesse teclado? Aí eu falei, sim. Eu falei, mas isso é um teclado que os caras usam no country lá, como é que pode? Eu falei, Brasil é assim, cara. A gente se vira. E aí foi isso, né? Eu comprei esse sampler. Inclusive o Fred Chernobyl tem um, eu não sei se ele não vendeu já. Ele também tinha um, porque ele viu usando e falou, esse sampler é legal. Nós éramos os únicos caras que tinham esse equipamento, né? E era aquela coisa, tinha pouquinho tempo de memória, tinha que se virar e tal. Nesse sampler eu acabei produzindo o Meu Nome é Educar, né?
com 8 canais só, pouquíssima memória. E eu tava muito afundado, assim, amando essa onda eletrônica do hip hop da época, que era mais R&B. Era uma coisa que pegava o R&B clássico, mas transformava numa coisa eletrônica, e injetaram isso no rap, né, na época. E eu curtia muito isso, comecei a produzir assim, e aí saiu esse disco maravilhoso, né? E na época, por causa desse disco, também comecei a produzir as bandas de hip hop e tal. Então foi o meu primeiro trabalho sozinho, com equipamento eletrônico, com sampler e tal. Totalmente. Feito em casa mesmo, assim. Quando esse disco saiu, ele também foi chocante. Ele também foi um disco similar aos discos de Fala que eram esquisitos pra época, tá ligado? Porque na época os caras diziam, mas o que é isso? E a galera do hip hop também dizia, mas que estranho. Começou a tocar na rádio e tal, mas aí não teve grana pra continuar. Deu um rolo lá com o meu selo que lançou. Foi um fucking disappointment na época, mas foi incrível pelo seguinte, no Brasil ainda não... A Warner só fez a distribuição. Só a distribuição. Não tinha na época, dentro do pop brasileiro, uma vertente do novo soul R&B eletrônico, né? Que era o pós-hip hop. Depois desse disco começou a aparecer remix do Cidade Negra, não sei o que, eu falei, tá vendo? Eu tava no lugar certo na hora errada. Mentira, agora pode ser que eu tô um pouco atrás do tempo, então é legal porque aí eu consigo trabalhar, pelo menos. Tem uma frase que é assim, né? Quando a galera descobre o educar, a sua vertente que tá influenciado, já muda, pula pro outro, né, cara? Você sempre tava antenado nas coisas. Hoje, com a internet hoje em dia já tá tudo, né? Não é só isso, tipo, eu me posiciono no meu trabalho hoje de uma maneira diferente. Tipo assim, eu entendo hoje, assim, que as pessoas não têm como acompanhar essas mudanças sem fim toda hora e tal, entendeu? Acaba sendo um empecilho para chegar nas pessoas. E a palavra-chave para mim hoje é a comunicação. Não posso botar nada, não posso botar ruído nessa comunicação. Ela tem que ser pura para as pessoas poderem entender. Então é todo um processo que aconteceu comigo como pessoa, como artista e tal, não sei o quê, e reflete na minha música. Tanto que eu estou há 1 ano fazendo um projeto Educar, solo, antes com The Fala também, mas já era, né, a banda similar e tal. E fazendo um mesmo tipo de som, focado no rock, focado no punk rock, focado na música pop, focado no punk bubblegum, entendeu? Então, pra mim é prazeroso também, entendeu? Fazer uma coisa que tem continuidade, assim, que não tá toda hora mudando, entendeu? Claro, eu continuo ouvindo tudo que é tipo de som, coisas novas, coisas antigas, pesquisando, indo atrás das coisas, mas ao invés de... O que acontece? Eu me apaixono por um negócio e eu quero replicar aquilo. Como eu não consigo replicar, acaba virando a minha música. Tem uma historinha do David Byrne, né, que eu sempre falo que eles moravam juntos em Nova York, lá no Lower East Side, perto do CBGB, né, o Talking Heads no início da carreira. E aí, um dia eles chegaram em casa, os outros 3 da banda, e o David Byrne estava tocando uma música, ele ficou olhando para eles assim, tipo, olha só essa música que eu fiz. Não, ao contrário. Ele disse, olha só, e ficou tocando, né? E os caras, que música maneira, vamos gravar. Ele falou, não, isso aqui é Superstition do Stevie Wonder. Os caras, não tem nada a ver. Era uma coisa assim, ele achava, era a interpretação dele. E eu sempre tive isso, eu quero dar a minha interpretação das coisas, entendeu? Mas agora sim, esse trem não estacionou, mas ele tá andando numa velocidade que as pessoas conseguem pular nele e seguir junto comigo, entendeu? Eu não quero mais ficar sozinho nesse trem, botando carvão. Porque naquela época a velocidade era muito mais lenta. E eu era muito mais rápido. Entendeu? Então dava um descompasso desgraçado. Agora estamos ok, tudo equilibrado, tanto que o resultado tá aí, entendeu? O meu trabalho tá prosperando a full. Aliás, né, quem quiser também contratar, né, o meu show solo, que eu também toco bastante música da Fala, claro, óbvio.